meninas, tudo certinho por aí? Essa aqui é a Júlia, ela só veio dar um oi pra vocês, porque hoje é dia de bate-papo e, enfim, ela só quis dar um oi pra conhecer um pouquinho vocês. Essa é a Júlia, minha sobrinha, e esse é o Harry, o nosso mascotinho. São dois desses, tem o Harry e o Nino. Esse é o filho do Nino. E é isso. Dá tchau. Tchau. Então no vídeo de hoje, como eu já falei, a gente vai bater um papo daqueles que vocês adoram, né? Que eu comecei a trazer há pouco tempo e que vocês têm repercutido bastante, que é dando sugestão de looks para determinado tipo de corpo, para determinado biotipo ou determinada peça. Já fiz em relação à calça jeans, já fiz em relação às meninas plus size, que vocês mesmas pediram. E no vídeo de plus size, muita gente colocou: Nina, além de plus size, eu sou baixinha e eu tenho dúvida. E teve gente que colocou também: Nina, eu não sou plus size, mas eu sou baixinha e tenho muita dúvida na hora de me arrumar, na hora de escolher peças que valorizem, que não me achatem ainda mais, que me alonguem. Então, o vídeo de hoje é esse bate-papo. Eu trouxe algumas opções de looks que alguns... a gente já viu aqui no canal, seja em customização ou simplesmente na composição de look mesmo. A gente vai começar com os looks monocromáticos. São looks de uma cor só, que ajuda a te alongar assim de cara. Nesse caso aqui é um look inteiramente azul marinho, e aí ela quebrou com o sapato de outra cor, que além de ser de outra cor e deixa o look assim mais moderno, mais descontraído, ele é um sapato de bico fino. E o peito do pé tá livre, ele não tem aquela amarração no tornozelo. São duas características em um único look que ajudam a te alongar. O look monocromático e o sapato de bico fino e peito aberto. Independente da cor que você colocar, essas características ajudam totalmente nesse sentido. E aí aqui tem uma outra opção também de look monocromático, porém com esse detalhe de marcação na cintura. Muita gente acha que se colocar a blusa pra dentro, se a cintura for alta, se tiver cinto, que vai diminuir ou desvalorizar. E nesse caso aqui da combinação monocromática, não tem esse risco. É só uma questão então de você ver direitinho o corte da calça, as cores, a combinação e também a junção do calçado, que nesse caso aqui ele tem amarração no tornozelo, porém é uma sandália nude, no tom de pele, independente de qual tom for o seu, né? Cada uma procura de acordo com o calçado, com o nude de acordo mais próximo com o seu tom de pele. E esse caso aqui é uma sandália com amarração no tornozelo, mas por ser nude não desvalorizou a combinação, né? O look. Nossa próxima opção é em relação à calça mesmo, com blusinha e o blazerzinho. Blazer, casaco ou qualquer peça assim, qualquer terceira peça. Aqui a questão que eu queria deixar pra vocês é em relação ao comprimento, que é isso que às vezes prejudica ou valoriza mais o seu look, que é o comprimento do casaco para as meninas baixinhas. Ela não pode ser nem cintura alta, porque aí sim vai quebrar e vai dividir a sua silhueta e deixar ainda mais achatado, e nem pode ser muito comprido, porque aí também parece que você pegou um casaco emprestado, parece que não é seu, enfim, dá a impressão de que realmente não foi feito pro seu tamanho, ou de que você comprou porque serviu aqui, mas que por ser baixinha, enfim, dá aquela desvalorizada. Então, a questão do casaco, blazer, jaqueta, qualquer coisa para as meninas mais baixinhas é o cuidado no comprimento. O ideal é que ele fique ali mais ou menos entre o quadril alto, né? Entre a cintura baixa, como naquela época que a gente usava muita calça cintura baixa, é mais ou menos nessa altura, que é entre a cintura e o quadril, bem meio termo mesmo, para não correr o risco de acontecer nem isso, de ficar muito curto e nem muito longo. Então a questão do casaco é mais o comprimento mesmo. E nesse look aqui, apesar dele ser xadrezinho, a base dele é preto combinando com a calça. Então também é mais uma característica que alonga. E o sapato dela é a mesma coisa daquele primeiro. É bico fino e tem o peito do pé aberto. Então apesar de ser preto, que quebra totalmente em relação à cor da pele, ele tem esse peito aberto e tem a ponta fina, né? O bico fino. Então são todas as características que te alongam. Vamos para a saia longa, que também é outra dúvida que muitas meninas em relação à altura têm medo. Aqui nesse caso é uma saia com fenda, além de ser preta, é uma saia com fenda e com aquela saia por baixo. Teve uma época que tava fazendo muitas dessas saias, né? Que é uma saia só com as duas opções, curtinha por baixo e a longa por cima. Mas mesmo se a sua for inteira fechada, você pode combinar. Ela tá usando com tênis, aquele tênis que é uma botinha mais fechadinho, sem meia, porque a meia também
é uma coisa que achata. O ideal é que você, quando for usar tênis, você coloque a meia sapatilha, que não aparece e não quebra a sua silhueta. E a t-shirt, mesmo por dentro, com nozinho e tudo mais, ela também não vai te quebrar se você colocar na altura certa. É a mesma coisa, nem muito curta e nem muito longa, tá, meninas? É em relação a tudo, a medidas mesmo, onde você vai encaixar cada detalhe e pode se jogar, pode usar sim saia longa, desde que seja mais ou menos saias assim, saias mais pesadas, que não criem tanto volume, que não tenha tantos detalhes na horizontal. Aqui é uma saia toda preta, mas mesmo que fosse uma saia estampada, listada, procura pegar estampas ou cores que alonguem, tá? Então é mais em relação a essas características. Agora vamos lá para a saia midi, que é outra dúvida. Teve um vídeo aqui no canal com ideias de looks usando saia midi. E o comentário que mais apareceu em relação às dificuldades era em relação à altura. Nina, eu amo saia midi, mas eu sou baixinha, eu não posso usar. Não é assim, gente. Tudo vocês podem usar. É tudo uma questão de como combinar mesmo, de quais acessórios, qual calçado, qual blusa. Aqui, vocês veem a Sandy? Tudo bem que a Sandy nunca erra, né? Mas mesmo que não fosse ela, aqui esse look já é a prova viva disso. Tem a sandália, que é uma sandália que também é amarrada no tornozelo, mas é que nem aquele outro caso, que apesar de ser amarrada no tornozelo, ele é na cor nude. Então o ideal para alongar sempre é isso, é calçado nude, de acordo com o seu tom de pele. E aí pode ser sim amarrado no tornozelo, pode ser um sapato fechado, não tem problema. Sendo nude, ele ajuda a dar esse efeito de alongado. E a saia midi dela tem a questão da blusa. A blusa é de duas cores, mas a cor predominante é da cor da saia. Então ele ajuda a combinar, ajuda a alongar, ele faz essa composição assim de continuidade. Ele dá esse efeito de continuidade, que é a principal característica para quando você quer usar mais de uma cor, quando você quer usar a estampa, ver a cor do fundo da estampa para ter pelo menos esse efeito. Vamos para calça flare de alfaiataria. Aqui, nesse caso, são duas características que ajudam a alongar. É a questão do comprimento. Tava se usando muito calça flare, assim, bem arrastando no chão, porém é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado. Não pode ficar nem curta, pra parecer muito o calçado, porque a flare tem aquela coisa de que não poder aparecer muito calçado, pra não parecer que você pegou a calça emprestada ou que você comprou o tamanho errado. Não que tenha problema pegar calça emprestada, viu? Aqui tem uma parceria que eu, minha cunhada e minha mãe, a gente tá sempre pegando roupa uma da outra. Não é essa a questão. É a questão de você pegar a roupa emprestada no tamanho que não serve, no tamanho que não é o ideal pro seu. Mas aí tem essa questão em relação a ela ser muito curta, e se for muito comprida, ela vai criar aquele franzido, aquele embabado, que aí também não é legal. Então se você optar por usar uma calça flare arrastando no chão, toma cuidado pra ser assim no limite mesmo. Ou arrastando assim, tipo bem pouquinho, ou meio centímetro de distância ainda, tá? Que é só pra cobrir o pé mesmo. E a questão da altura do cos. Essa calça tem cos alto, que ajuda também a alongar, ainda mais se você colocar uma blusa soltinha com essa lateral, uma blusa fofinha, né? Dessas mais molinhas, presa ali no meio, porém solta na lateral, que ajuda a alongar totalmente, que nem vocês estão vendo aí nesse look. Ainda de alfaiataria, porém short com blazer. Olha só que bacana. Por ser short e blazer da mesma cor, o short, mesmo com a blusinha por dentro, ele também não quebrou. É o mesmo efeito que eu tinha falado em uma das primeiras. Tá na altura certa, e apesar da blusa ser de cor diferente, o blazerzinho, assim como o colete, ele ajuda a dar essa alongada. E o sapato é a mesma coisa. Peito do pé livre, né? Ainda mais que não é um sapato nude, é um sapato preto com estampa de onça em cima. Então ele tem obrigatoriamente que ser aberto no peito do pé, porque se tivesse aquela tirinha, aquele fecho no meio, no tornozelo, aí sim ele quebraria totalmente a silhueta e aí ajudaria ainda mais a achatar ainda mais. Vestido estampado de lista. Olha só que bacana essa ideia. Claro que não é sempre que a gente vai encontrar um vestido exatamente como esse, mas é uma sugestão para você entender esse efeito do que alonga, do que aumenta, do que alarga. Em cima ela colocou a lista na horizontal, tranquilamente ali, servindo direitinho, e aí embaixo, para dar esse efeito alongado no sentido contrário. Claro que ele já veio assim, então não é sempre que a gente encontra, mas mesmo assim acho que dá pra entender a questão de que não é a estampa que achata, e sim a posição, a forma como usa em relação à modelagem. Também não é um vestido que tem muito franzido na horizontal, é um vestido evasê, então ele tem todas essas características que alongam. Aqui a sapatilha dela, ela tem fecho, ela prende
em cima do pé, porém não é no tornozelo, é mais embaixo, como se fosse um fecho mesmo de uma sandália. Então ela não quebra, ela é como se fosse uma sandalinha fechada e na altura certa desse fecho, sabe? Ela não pega ali muito no tornozelo. E também o bico dela é fino e apesar desse fecho ser ali naquela posição, é um fecho delicado, tudo características que aumentam. Então por isso que eu falo, toda regra tem exceção. Você não precisa ser radical em relação às suas peças, em relação às suas roupas, aos seus calçados. É tudo uma questão de você vestir e dosar todas essas características. Macacão, olha só que bacana, essa é outra dúvida que muitas de vocês, em relação à altura, vocês me perguntavam, em relação a macacão. O ideal para macacão é que seja todo de uma cor só, um macacão monocromático que nem esse aqui. Olha só, ele tem cinto na cintura, que é uma coisa que vocês acham que é chata, cinto na cintura é ótimo, ele tem cinto, e ele tá com a barra da calça dobrada. Vocês devem achar, não, tudo isso achata. Não, olha só que bacana. Ele é inteiro de uma cor só, então ele ajuda a fazer aquele efeito de longilíneo, uma continuação. E o calçado dela, apesar de não ser liso, a base dele é uma cor que combinou com o macacão e dá esse efeito de continuidade, que é o que eu tinha falado também anteriormente. Ele é de oncinha, a meia não tá aparecendo e a oncinha por si só tem essa questão de ser mais pro nude, mais pro marrom. Então, são tudo características que se somam. E olha só que bacana esse macacão. Outra coisa que alonga muito também é a questão do decote em V. Aqui, no caso, é um transpasse. Quase todos os transpasses formam esse efeito em V. Mas se o seu não for de transpasse, você procura ver qual é o tipo de decote. Decote em V sempre alonga. Sempre. Agora, vamos para a última peça, que é a dúvida maior de vocês. Por isso que eu selecionei mais de um look. Calça pente curto. É a mesma coisa da saia midi, é a mesma regrinha da saia midi. Aqui, ó, nos dois primeiros exemplos, nos primeiros dois modelos, ela tá com escarpão nude, que é o que eu já tinha explicado. No primeiro, ela tá com uma blusinha de listas horizontais e ainda colocou por dentro da calça. Porém, a calça dela, nesse caso, é uma calça de cor única, de cor escura e sempre ali alongando. E o fato de ser cintura alta tem aquele mesmo efeito que eu falei pra vocês na calça de alfaiataria. Já começa mais de cima. E aí ele alonga e o escarpão no final, ele fechando, ele completa essa questão, esse look alongado. E na segunda combinação, ainda com o escarpão, o colete. O colete que eu falei pra vocês lá naquele look que apareceu o blazer, que eu falei do colete também. Esse aqui, olha só que bacana o comprimento dele. E ele ainda tem esse efeito mais enviesado que dá dá uma alongada ainda maior na altura do quadril. Mesmo colocando com blusa branca, mesmo colocando com colar, a blusa dela de baixo é um decote V mais discreto, não é que nem aquele do transpasse, mas tudo isso, todas essas questões são fundamentais para ajudar nessa alongada. E a terceira opção com a mesma calça, com o mesmo tipo de calça, é com uma sapatilha de cor diferente. Porém, olha só, peito do pé tá aberto, a blusa de cima também é listradinha, porém ela colocou num comprimento um pouquinho mais acinturado, um pouquinho mais abaixo da cintura. Ainda tem a pochete, que é outra coisa que teoricamente quebraria o look, mas não. Toda essa combinação, e ainda mais com o colar aqui em cima, combinando com o sapato lá de baixo, começa o vermelho aqui e termina o vermelho aqui. Teoricamente ele limitaria, mas não, porque a calça preta é reta, sem muito franzido, ela ajudou a alongar. E a blusa, apesar de ser lista, ela é uma lista mais fininha, mais discreta e ela é mais compridinha, assim. Não é aquela blusa também ombro a ombro, não é aquela blusa que concentra muito aqui em cima. Não, ela passou um pouquinho da cintura, ela é mais fechadinha aqui, então ela deu pra formar esse efeito aqui mais na vertical. Enfim, são três opções, olha só, com o mesmo tipo de calça, 3 looks completamente diferentes e nenhum deles achatou. Então pode se jogar para vocês verem que não precisa ter medo em nenhuma dessas peças, em nenhuma dessas combinações que eu falei, vocês viram que precisa ter medo. É só uma questão de você dosar. E claro, gente, mesmo que achate, mesmo que não tem problema nenhum. Qual o problema em relação à altura? Eu teve uma época que eu tinha problema em relação a ser muito alta. E é uma questão de aceitação, claro, mas é você olhar no espelho e se sentir bem. Olhou no espelho e se sentiu bem, se você fala, tô satisfeita, tô confortável assim, usa, tá? Usa, não tem medo, não tem regra pra isso, todo mundo é livre pra usar o que quiser e eu sou muito a favor, apoio muito esse tipo de pensamento, esse tipo de
ideologia na hora de você se arrumar. E eu quero muito que vocês também façam o mesmo. Mas é claro, a gente sempre gosta de umas diquinhas pra acertar, pra ficar ainda mais assim certinha em relação às peças, pra se sentir ainda melhor. Então é uma questão da gente ver essas dicas pra nos agradar antes de qualquer coisa. Enfim, é isso. Espero de coração que vocês tenham gostado. Continuem colocando sugestão para esse tipo de vídeo. Tá meio que ficando fixo, quase todo domingo agora é esse tipo de conteúdo, de bate-papo, de ideias, sugestões. Então vocês podem colocar as dicas de vocês, as peças, não precisa ser um biotipo, pode ser uma determinada peça. Nina, eu tenho dúvida de como usar esse tipo de peça. Coloca algumas dicas pra mim? Pode colocar, porque eu adoro e eu tô adorando esse nosso bate-papo. Gostando? Já sabe como é que funciona. Dá um cutucãozinho aqui embaixo pra ajudar na divulgação. Se inscreve no canal se estiver chegando agora por aqui. E se montar algum look baseado nessas ideias lá no Instagram, pode me marcar, @CarolNinaMartins. E aproveitando também, se você quiser dar uma forcinha, segue também o Instagram da minha sobrinha, que apareceu aqui no começo, ela vai adorar, que é o Instagram, @EuJuliaFeliciano. Ó, dá uma moralzinha lá pra gente, galera. @EuJuliaFeliciano, tá? Faz esse agradinho aqui pra gente, porque vai dar uma aquecidinha no nosso coração. Beijo, beijo grande e até o próximo.